Bom dia, bom dia, bom dia, gente, bom dia pra vocês, bom dia, bom dia. Hoje a gente íamos ler Primeira Reis, mas nós não vamos ler Primeira Reis. Nós vamos conversar. Ontem, assim que eu desliguei a live, o Senhor já me pegou de jeito. Por quê? Porque eu vim aqui cheia de raiva, cheia de fúria, né? Com as minhas pedrinhas, a raiva é pedrinha, né? A raiva, pedrinha. E a gente tem vontade do quê? De tacar na cabeça do outro. Quando a gente fica com raiva, a gente tem vontade de tacar na cabeça do outro. Aí a gente faz o quê? Joga indireta, comenta com os outros, que é fofoca. Faz que nem eu fiz ontem, né? Fala na live. E aí o Senhor... Eu desliguei a live, o Senhor já me pegou de jeito. E aí ele falou, eu vou te usar como exemplo. E aí cá estou eu, com a minha cara lisa, né? Arrependida, para poder dizer para vocês o que o Senhor falou para mim ontem. Que ele me passou ali um sabão merecido. E lá vem eu para dizer para vocês. Ó, ontem o Senhor me contestou e falou para mim que eu não poderia expor a minha raiva para outras pessoas. Que eu deveria expor a minha raiva para Ele. Porque não é pecado sentir raiva. Porém, a gente não pode tacar indireta na internet. A gente não pode comentar com outras pessoas porque vira fofoca, né? Maledicência. E que aquela pessoa que nos faz raiva também é nosso irmão. Então, baseado no que Deus me falou ontem, eu vim aqui servir como exemplo para vocês. Não porque eu sou boa, que eu realmente fiquei com muita raiva e eu realmente pequei, mas porque... Como eu falo da palavra do Senhor e Ele me ensina primeiro, eu não posso ser hipócrita, ou seja, pregar uma coisa e viver outra. Então Ele quer que eu viva aquilo que Ele tem de fato para mim, assim como Ele quer que vocês vivam de fato. Ó, tô fazendo a live. Assim como Ele quer que vocês vivam de fato a palavra de Deus. E a palavra de Deus é clara, eu não posso fingir que ela não é. Tá? Então eu vou dizer para vocês o que ele disse para mim ontem, tá? Em Efésios 4, 26, 27 fala assim: se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. O que é isso? Não é que você não possa sentir raiva, é que você não pode guardar raiva, tá? Não deem ao diabo a oportunidade de tentar vocês. Porque assim que nós ficamos com raiva... Meninos! Ana, Davi... Assim que nós ficamos com raiva, nós queremos pegar essa pedrinha, ó. Imagina que a pedrinha... Esse é o isqueiro que eu uso pra queimar as fitas aqui de laço, tá? Imagina que eu fiquei com raiva. E eu peguei essa pedrinha e guardei no bolso. Isso é o que? Isso dá lugar ao diabo para que o diabo fique, ó, tá vendo? Fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano é assim, fulano é assado. E você fica remoendo essa raiva. E essa raiva vai se tornando amargura, ódio, tá? Então, ó, em Efésios 4, 26, 27 fala: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que vocês pequem. E não fiquem com raiva, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade de tentar vocês, ou seja, não guarde as pedrinhas, tá? Em Provérbios 29, 11 fala assim: o tolo, o que é uma pessoa tola? É uma pessoa desprovida de inteligência, é uma pessoa burra, tá? É uma pessoa que não sabe se comportar. O tolo mostra toda a sua ira, toda a sua raiva. Mas quem é sensato, o que é uma pessoa sensata, sábia? Se cala. Por que se cala? Porque vai levar a Deus a raiva. E domina.
ou seja, tem domínio próprio das emoções. E ontem eu fui tola, tá? Burra. Então, a questão é o seguinte, o problema não é sentir raiva. O problema é o que você faz com essa raiva. Em Salmos 37:8 fala assim: não fique com raiva. Esse ficar é de carregar, ou seja, de guardar no bolso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso... Ô, Davi, vamos parar. Ele tá brigando com a Ana desde a hora que ele acordou. Ó, não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para vocês. Por que é pior? Porque essa raiva que eu guardo no bolso, o inimigo usa contra mim. O inimigo me adoece, tá? Em Romanos 12:21 fala assim: não deixe que o mal vençam vocês, mas vençam o mal com o bem. Ou seja, ainda que façam mal pra gente, a gente tem que fazer o bem, tá? Isso não é porque a gente é bom, isso é porque é um mandamento do Senhor. Em Mateus 11:28 fala assim: aí, Senhor, eu tô com raiva, né? Eu tô com raiva de alguém. Eu me senti injustiçada. Eu fiquei com uma indignação, que a gente vai falar sobre isso ainda. O que eu faço com isso? Eu tenho que chegar diante de Deus e colocar nos pés dele: Senhor, a fulana, o fulano fez isso, isso, isso. Sabe aquele conta tudo para sua mãe? Pois é, para sua mãe, Kiko, a gente tem que chegar nos pés do Senhor e derramar a nossa raiva para Ele. Entregar a nossa raiva para Ele, tá? Antes que o diabo possa usar e fermentar e embolorar aquilo. Então, ó, Mateus 11:28 fala assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu, o Senhor, vos aliviarei. O Espírito Santo é o consolo, é o alívio, tá? Tomai sobre vós, ou seja, pega o que é meu, tomai sobre vós o meu jugo, né? Jugo é aquele negócio que os boi colocavam no pescoço e os dois andavam carregando o arado. Ou seja, o peso do Senhor é leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, ou seja, aprendei com a minha atitude que Jesus teve, porque eu sou manso, e esse manso não é de burro, é de domínio próprio, e humilde é de entender as nossas limitações, tá? Entender aonde eu erro, aonde eu peco, aonde eu fico exausta, aonde eu fico cansada, né? Aonde eu peco contra o outro e aonde o outro tá me fazendo mal. Então é colocar tudo isso diante do Senhor. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Ou seja, quando eu coloco tudo isso diante de Deus, eu encontro descanso. Aqui fala: cansado de carregar suas pesadas cargas. Ou seja, vinde a mim aqueles que estão cansados de carregar suas pesadas cargas. Sejam meus seguidores, né? Aprendei de mim. Os deveres que eu exijo de vocês, ele continua falando. Ou seja, aquilo que eu desejo que você faça são fáceis. E a carga que eu ponho sobre vocês é leve, ou seja, o meu jugo, os meus ensinamentos são leves, tá? Para a nossa vaidade, não é. Mas a nossa vaidade provém do quê? Do orgulho que vem do diabo, né? Daquele Adão caído. Então nós precisamos matar a vaidade. Humildade é o contrário de vaidade, é o contrário de orgulho. Então nós precisamos reconhecer os nossos erros diante de Deus. A indignação, ela nasce em nós, e ela nasce de um sentimento de injustiça, né? Quando você é injustiçado, quando você é afrontado, quando alguém te repulsa, é uma revolta. Então, ó, indignação é um sentimento de cólera. O que é cólera? Ira. É um sentimento de ira ou de desprezo, né? Você despreza aquela pessoa, experimentado diante da injustiça, da afronta, da repulsa e da revolta. Também a indignação é um sentimento de ira intensa, um ódio, uma raiva,
tá? Lembrando que a raiva, ela embolora e ela vira ódio crônico, né? Aquela coisa que você não pode nem ver a pessoa. Mas Deus nos manda que nós não deixamos com que o diabo apodreça os nossos sentimentos. Todo sentimento que é apodrecido, inveja, cobiça, ira, o diabo coloca raiz de amargura, ou seja, raiz de dor em nós, tá? Em Efésios 4, 31, 32 fala assim: abandone toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva, abandone, ou seja, deixe nos meus pés, fale comigo da sua dor. Nada de gritaria, ou seja, briga. Nada de insulto, é indireta na internet, é contar para os outros, é fazer pirraça, né? Isso é insulto. E maldade é cometer uma maldade contra o outro, é tentar denegrir o outro diante da sociedade ou das pessoas, é inventar fofocas, né? Ou fazer fofocas, nada disso. Ou seja, toda vez que a gente fica com raiva, não adianta fazer post na internet, não adianta expressar a raiva do outro com indireta na internet, não adianta contar para as pessoas como que você foi injustiçado, que foi o que eu fiz ontem. Não adianta fazer esse tipo de coisa, tá? Não adianta se vingar, porque a vingança só pertence a Deus. O que a gente tem que fazer com as nossas pedrinhas, toda raiva é uma pedra. Por que ela é uma pedra? Porque ela é algo, ela é uma dor que você está carregando. A raiva é uma dor. E toda vez que você carrega essa dor e aguarda, ela vira amargura, tá? Então você precisa soltar aos pés do Senhor. Porque se você guardar essa raiva, tu vai tacar na cabeça da pessoa. Vai, como eu fiz ontem, tá? Porque quando você ataca o outro, né? Seja contando para as outras pessoas, seja atacando indireta, insulto, ou seja brigando com a própria pessoa, você está atacando as suas pedrinhas, ou seja, a sua dor, a sua raiva, de volta na outra pessoa, tá? E nós não podemos fazer isso, nós precisamos ser pessoas de fato curadas, sem dor, sem mágoa, sem raiva, tá? Nós precisamos ser pessoas de fato que colocam todas as pedras diante do Senhor. Lembra quando aquele povo queria apedrejar a mulher e cada um soltou a sua pedra? É isso que nós precisamos fazer. Quando a raiva vier, você pode sentir, mas você tem que chegar diante de Deus e soltar. Fulano fez isso comigo, fulana fez isso comigo, Senhor, olha como eu tô sentindo muita raiva, tira isso de mim, e é assim que a gente tem que fazer. Deus está me usando hoje como exemplo para dizer para mim e para você que não pegue a tua raiva e a carregue. Não pegue essas pedras e carregue para atacar na cabeça de ninguém. Deixe diante dele, tá? Em Efésios 5 vai falar assim. Efésios 5:1 vai continuar falando assim, ó. Davi, vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo amou e deu a vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como sacrifício que agrada a Deus. Foi assim que Ele deu a vida. A vida dele foi uma oferta de amor. Nós precisamos amar. Meus irmãos, não é fácil a vida do crente. Mas seria fácil se nós não alcançássemos o perdão de Deus? Porque quando nós não perdoamos, nós não alcançamos o perdão dele. E aí é mais difícil. Então, ó, ele fala assim: vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto entre vocês. Ana,
Não usem palavras indecentes, palavrões, nem digam coisas tolas e sujas, pois não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certo disso, jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo também de idolatria, tá? E a gente fala sobre a cobiça em um outro momento, mas entendeu, né? A gente que é de Deus, a gente tem que andar como Deus fala. E a gente que conhece a palavra, a gente que conhece a palavra, a gente que conhece a palavra. Ai, Senhor. Ai, gente, me perdoa. Me perdoa. Meu Deus. A gente que conhece a palavra não pode andar fora da palavra, porque se a gente andar fora da palavra, estamos sendo hipócritas, falsos e mentirosos. E Deus odeia a mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Então não podemos falar A e fazer B, tá? Em Tiago 4,7 fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, a gente tem que se humilhar diante de Deus e reconhecer nossos erros. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí depois a gente vai resistir ao diabo, ou seja, as falsidades que ele fica falando pra gente, tá? As mentiras que ele fica falando pra gente na nossa mente. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, quando ele vê que ele não tem poder, que você já se submeteu, já se humilhou diante de Deus, colocou a cara no pó e no chão, aí ele foge. Cheguem perto de Deus, e ele chegará perto de vós. Lavem as mãos, pecadores. Parem de pecar, né, Rafael? Limpem o coração, hipócritas, ou seja, mentirosos. Não podemos ser mentirosos. Viver, falar uma coisa, pregar uma coisa e viver diferente, tá? E aí, ó, aqui a palavra humilde quer dizer que não é vaidosa. E a vaidade é o quê? A vaidade é o orgulho, tá? Nós não podemos ser orgulhosos. Então, ó, humilde, quem não é vaidoso, quem tem manifesto a virtude de conhecer a si próprio, as próprias limitações, é uma pessoa modesta, que expressa ou reflete deferência, né, a Deus ou submissão. Então eu, como cristã e submissa a Deus, estou aqui como um exemplo de correção, tá? Um exemplo de correção, para que você não jogue indireta na internet, não fale mal do seu irmão, não mostre a sua indignação, ou seja, a sua ira e a sua raiva. Tudo que você tiver que fazer, chegue diante de Deus, para que você não sirva como exemplo, como eu, tá? Deus me disse isso, eu vim trazer para vocês, hoje não tem capítulo. Então é isso, eu não poderia fazer diferente, viver diferente, porque eu já conheço a palavra. E aquele que conhece a palavra e não as pratica, não serve a Deus, tá? Então eu sou seguidora de Jesus e tenho que seguir aquilo que Ele manda que eu siga. Perdoe-me, Deus, e me perdoe por fazer o que é errado. Né, gente? Vamos fazer o que é certo. Deus abençoe vocês, bom dia. E bora, né? Porque já aprendemos a lição, agora a gente não vai fazer mais isso. Entendeu? Acabou, acabou. Não conto pra vocês, eu vou contar pra Deus. Deus abençoe vocês, tá bom? Tchau, bom dia, até amanhã. Bora pra igreja, hein? Hoje é domingo. Vamos louvar o Senhor. Tchau.